Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Let us bow our heads just a moment for prayer. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior, hearing this marvelous song, How Great Thou Art. It thrills us because that we know that Thou art great. Vamos inclinar nossas cabeças só um momento para a oração. Nosso bondoso Pai Celestial, realmente é um privilégio que temos de nos aproximar de Ti, nosso Deus e Salvador. Ouvindo este hino maravilhoso, quão grande és Tu, nos emociona porque sabemos que Tu és grande. And we pray that Your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak. And it has fallen my lot for the first time in many years to try to go back into life's past. And I pray that You'll give me strength and what I need, Lord, to be in this hour. E oramos que Tua grandeza nos seja manifestada de novo nesta tarde enquanto falamos. E coube a mim pela primeira vez em muitos anos tentar voltar ao passado da vida, e eu oro que Tu me des força e o que eu preciso, Senhor, para estar nesta hora. And may all my mistakes in life only be a stepping stone to others that would bring them closer to Thee. Grant it, Lord, may sinners see the footprints on the sands of time, and may they be led to Thee. These things we ask in the name of the Lord Jesus. Amen. You may be seated. E que todos meus erros na vida somente sejam para outros uma pedra sobre a qual dar passos que os trouxesse mais perto de Ti. Concede, Senhor, que os pecadores vejam as pegadas na areia do tempo e que eles sejam guiados a Ti. Estas coisas pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se. I'll be glad. All right, sir. Thank you. As this sainted man, Brother Glover, that I've known now for some years, had the privilege of being with him a while last evening, and he's told me he'd been laid up for a little while resting, and now at 75 years old is returning back into the service of the Lord. O irmão Glover diz: o irmão Branham poderia orar por estes lenços antes de começar? Será um prazer. Há aqueles e estes pelos quais orar. Sem dúvida, Senhor, obrigado. Quanto a este santo homem, irmão Glover, a quem conheço faz alguns anos, eu tive o privilégio de estar com ele um pouco ontem, à noite, e ele me disse que tinha parado por um pouco, descansando. E agora, aos 75 anos de idade, está voltando ao serviço do Senhor. Not half as tired as I was before I heard that. I thought I was tired, but I don't believe I am. He has just placed here to me some handkerchiefs in the form of envelopes and so forth, where they're inside and already backed. Eu não estou cansado nem a metade do que estava antes de ouvir isso. Eu achei que estivesse cansado, mas eu não creio que estou. Ele acabou de me colocar aqui alguns lenços na forma de envelopes, etc., onde estão dentro e já fechados. Now, any of you in Radio Land are here that desires one of these handkerchiefs, and you would, the Angelus Temple sends them out constantly, all the time.
You could write right here to Angelus Temple and they'll pray over it, because I will assure you that it's a scripture. It's a promise of God. Agora, qualquer um de vocês em alcance de rádio ou aqui que deseja um destes lenços e você desejaria o Templo Ângelus, os envia constantemente a qualquer tempo. Você poderia escrever para cá mesmo, para o Templo Ângelus, e orarão sobre ele, porque eu lhe garanto que é a Escritura. É uma promessa de Deus. And if it would be that you'd want me to pray over one for you, why, I'll be glad to do that. You just could write me Post Office Box 325, Jeffersonville, spelled Jeffersonville, Jeffersonville, Indiana. E se você quisesse que eu orasse sobre um lenço para você, ora, será um prazer fazer isso. Apenas me escreva a Caixa Postal 325, Jeffersonville. Escreve-se Jeffressonvi, 2 L's e Jeffersonville, Indiana. Or if you cannot think of the post office box, just write Jeffersonville. It's a small city, population about 35,000. Everyone knows me there. And so we would be glad to pray over a handkerchief and send to you. Ou se você não conseguir lembrar da caixa postal, simplesmente escreva Jeffersonville. É uma cidade pequena, população de mais ou menos 35 mil. Todos me conhecem aí. E assim seria um prazer orar sobre um lenço e mandá-lo para você. And now we have had great success in doing this, because you'll have a little form letter with it that people around the world pray every morning at 9 o'clock and at 12 o'clock and at 3 o'clock. And you can imagine around behind the world what time of the night they have to get up to make this prayer. E agora temos tido grande êxito com isto, porque você receberá um formulário com lenço que gente em todo o mundo ora cada manhã às 9 horas e ao meio-dia e às 3 horas. E você pode imaginar por detrás de todo o mundo a que hora da noite tem que se levantar para fazer esta oração. So if all these tens of thousands and times thousands are sending prayers to God at that very same time for this ministry, your sickness, God just can't turn that away. Por isso, se todos estes milhares e milhares e vezes milhares estão enviando orações a Deus exatamente naquele mesmo momento por este ministério, a sua enfermidade, Deus simplesmente não pode rejeitar isso. And so now, as I say, we don't have any programs. We're not wanting one penny of money. We're just, if we can help you, that's what we're here for. And let us, someone is bringing another bunch of handkerchiefs. E então agora nós, como digo, não temos programas, não estamos querendo um centavo de dinheiro. Nós estamos apenas, se pudermos ajudá-lo, para isso estamos aqui. Vamos. Alguém está trazendo outro punhado de lenços. Now, if you do not have a handkerchief that you wanted to send, well then you just write anyhow. If you don't need it right now, keep it in the book of Acts in the Bible, the 19th chapter. And it'll be a form of a little white ribbon that will be set in instructions how to confess your sins first. Agora, se você tem um lenço que queria enviar, bem, então escreva mesmo assim. Se você não o necessita, no momento, guarde-o no livro de Atos, na Bíblia, no capítulo 19. E será um tipo de uma fitinha branca que lhe será enviada e as instruções como confessar seus pecados primeiro. And thank you. How to confess your sins. You must never try to get anything from God without first being right with God. See? And then you're instructed in this to call your neighbors in and your pastor. E obrigado, como confessar seus pecados. Você não deve nunca tentar receber nada de Deus sem primeiro estar certo com Deus. Está vendo? E então nisso você está instruído a chamar seu próximo e o seu pastor. If you got anything that's in your heart against anyone, go make it right first. And come back and then pray, have a prayer meeting in your home and pin this handkerchief to your underneath garment, then believe God. And at that very 3 hours each day, there'll be people around the world praying, a chain around the world.
Se você tem algo em seu coração contra alguém, vá acertar isso primeiro e volte. Então ore, tenha um culto de oração em seu lar e prenda este lenço com alfinete na sua roupa de baixo. Então creia em Deus. E naquelas mesmas 3 horas, cada dia, haverá gente no mundo todo orando, uma corrente em todo o mundo. And now it's yours, absolutely free. Just send and now we will not be writing back to you to dun you or to tell you some program that we have. We want you to support program, but we don't have any for you to support, see? E agora é seu, absolutamente grátis, apenas peça. E agora nós estaremos escrevendo-lhe para importunar-lhe ou para dizer-lhe de algum programa que temos. Nós queremos que você apoie o programa, mas nós não temos nenhum para você apoiar. Vê? So it's not to get your address, it's just merely accommodation and a ministry of the Lord that we're trying to carry on. Por isso você não é para conseguir seu endereço, é apenas boa vontade e um ministério do Senhor que estamos procurando levar avante. Now let us bow our heads, and if you're in Radio Land, have your handkerchief laying there, just put your own hand upon it while we pray. Agora vamos inclinar nossas cabeças. E se você está no alcance de rádio, tenha o seu lenço colocado aí, apenas coloque sua própria mão sobre ele enquanto oramos. Gracious Lord, we bring to Thee these little parcels. Perhaps some of them look to be maybe a little vest for a baby or some little undershirt or maybe a little pair of booties or something, a handkerchief that's going to the sick and the afflicted. Senhor misericordioso, trazemos a Ti estes pacotinhos, talvez alguns deles pareçam ser pequenas vestes para um bebê, ou alguma camisetinha, ou talvez um par de botinhas de tricô, ou algo assim, um lenço que irá ao doente e aflito. Lord, it is according to Thy word that we do this. For we read in the book of Acts that they taken from the body of your servant Paul handkerchiefs and aprons because they believed that your spirit was on the man. Senhor, é de acordo com Tua palavra que fazemos isto. Pois lemos no livro de Atos que levaram do corpo do Teu servo Paulo lenços e aventais porque creram que Teu Espírito estava no homem. And unclean spirits went out of people and afflictions and diseases left them because they believed. And now we realize, Lord, that we're not St. Paul, but we know that you still remain Jesus. And we pray that you'll honor the faith of these people. E espíritos imundos saíam das pessoas e aflições e enfermidades os deixavam porque criam. E agora nós compreendemos, Senhor, que não somos São Paulo, mas sabemos que Tu ainda permaneces Jesus. E oramos que Tu honres a fé deste povo. And it was said once that when Israel, trying to obey God, had been caught into a trap, the sea before them, the mountains on either side, and Pharaoh's army approaching. E uma vez foi dito que quando Israel, tentando obedecer a Deus, tinha sido pego numa cilada, o mar diante deles, as montanhas de um lado e de outro, e o exército de Faraó aproximando-se. And one has said that God looked down through that pillar of fire with angered eyes, and the sea got scared and rolled back itself and made a path for Israel to cross to the promised land. E alguém disse que Deus olhou para baixo através daquele pilar de fogo com olhos encolerizados e o mar se assustou e rolou para trás e formou um caminho para Israel atravessar a terra prometida. Oh Lord, look down again when these parcels are laid upon the sick bodies in commemoration of Thy living Word. And may the disease get scared. Yes. Look through the blood of Thy Son Jesus who died for this atonement. Ó Senhor, olha para baixo de novo quando estes pacotes forem colocados sobre os corpos enfermos em comemoração da Tua palavra vivente. E que a enfermidade se assuste, olhe através do sangue do Teu Filho Jesus, o qual morreu para esta expiação. And may the enemy be scared and move away, that these people might move into the promise, that above all things, that it is your desire that we prosper in health.
E que o inimigo seja assustado e que se afaste para que este povo possa entrar na promessa que sobre todas as coisas, o que é teu desejo, que prosperemos em saúde. Grant it, Father, for we send it with that attitude in our heart. And that's our objective. We send it in Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Brother Glover. Thank you, sir. Concede-o, Pai, porque nós o enviamos com essa atitude em nosso coração, e esse é nosso objetivo. Nós o enviamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Glover. Obrigado, Senhor. Now tonight being the closing of this part of the revival, I do not know whether it will be broadcast or not, but I'd like to say, if not to the radio audience, that this has been one of the finest meetings that I've had for many, many years. Agora, hoje à noite, sendo o fim desta parte do reavivamento, eu não sei se será transmitido pelo rádio ou não, mas eu gostaria de dizer, se não, a audiência de rádio, que esta tem sido uma das melhores reuniões que tenho tido por muitos, muitos anos. It's been solid, sound, most loving, cooperative meeting that I have been in for a long time. Tem sido sólida, íntegra, a reunião mais amorosa e cooperativa em que tenho estado por muito tempo. We're on the air until 4:15, brother. They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands. Thank you, sir. That's very good. Glad to hear that. God bless you all. O irmão diz, estamos no ar até as 4:15, irmão. E estão escutando o irmão por todo o sul da Califórnia, lá nas ilhas e nos navios. Recebemos recados deles. Desse modo, o irmão tem uma audiência grande, milhares e milhares. Obrigado, senhor. Isso é muito bom. Alegro-me em ouvir isso. Deus abençoe todos vocês. And I certainly have always had a warm place in my heart for the Angelus Temple, for its stand for the full gospel of Jesus Christ. And now it seems to be more personal to me now. E eu certamente tenho sempre tido um lugar caloroso em meu coração pelo Templo Ângelus, pela sua posição pelo Evangelho completo de Jesus Cristo. E agora parece ser mais pessoal para mim agora. It seems like after meeting everyone and seeing their fine spirit, I seem like I am just more one of you than I used to be. God bless you is my prayer. And thank you kindly. Parece que depois de conhecer todos e ver o seu espírito fino, parece que sou mais de vocês do que era antes. Deus lhes abençoe, é minha oração. E a audiência aplaude. Obrigado encarecidamente. Now, it was given out that today I was to kindly talk to you a while on my life story. That's a hard thing for me. This will be the first time I have tried to approach it for many years. And I would not have time to go in details, but just part of it. Agora foi anunciado que era para eu falar-lhes hoje um pouco sobre a história da minha vida. Isso é uma coisa difícil para mim. Esta será a primeira vez que tenho tentado aproximar-me dela por muitos anos e não teria tempo de entrar em detalhes, mas apenas parte dela. And in here I've made many mistakes, done many things that was wrong. And I desire that you in the radio land and you that are present, that you will not take my mistakes to be stumbling stones, but stepping stones to bring you closer to the Lord Jesus. E aqui tenho cometido muitos erros, feito muitas coisas que foram erradas, e eu desejarei que vocês, no alcance do rádio, vocês que estão presentes, que vocês não tomem meus erros para serem pedras de tropeço, senão pedras sobre as quais dar passos para trazer-lhes mais perto do Senhor Jesus. Then tonight, the prayer cards is to be given out for the healing service tonight. Now, when we speak of healing service, doesn't mean that we're going to heal someone. We're going to pray for someone. God does the healing. He's just been very gracious to me to answer prayer. Então, esta noite, os cartões de oração vão ser distribuídos para o culto de curas hoje à noite.
Agora, quando falamos de culto de cura, não quer dizer que vamos curar alguém. Vamos orar por alguém. Deus cura. Ele tem sido muito misericordioso comigo para responder orações. And I was talking to the manager of a famous evangelist here some time ago, and it was asked, why didn't this evangelist pray for the sick? And the evangelist said back to the manager of my meetings, said, if this evangelist believes in divine healing. E eu estava falando com o diretor de um evangelista famoso aqui há algum tempo e foi perguntado por que este evangelista não orava pelos enfermos. E o evangelista respondeu ao diretor das minhas reuniões, disse, se este evangelista crê em cura divina. But if he would start praying for the sick, it would interrupt his service because he's sponsored by churches. Many churches, and many of them does not believe in divine healing. Mas se ele começasse a orar pelos enfermos, interromperia o trabalho dele porque ele é patrocinado por igrejas. Muitas igrejas e muitos deles não creem em cura divina. So I have an honor and respect for the evangelist because he's keeping his place, his post of duty. He could perhaps, I could never take his place, and I doubt whether he could take my place. De modo que tenho honra e respeito pelo evangelista, porque ele está guardando o lugar dele, seu posto de dever. Ele poderia, talvez, eu nunca poderia tomar o lugar dele, e duvido que ele pudesse tomar o meu lugar. We all have a place in the kingdom of God. We're all joined together, different gifts, but the same Spirit. Different manifestations, I meant to say, but the same Spirit. Todos nós temos um lugar no reino de Deus. Todos nós estamos unidos juntos, dons diferentes, mas o mesmo Espírito, manifestações diferentes, quis dizer, mas o mesmo Espírito. And now, tonight, the services will begin. I think they said the concert begins at 6:30. And if you're out in the radio land, come in to listen to this. It'll be beautiful. It's always. E agora, esta noite, o culto começará. Creio que foi dito que o culto musical começa às 6:30. E agora, se você estiver no alcance do rádio, venha para escutá-lo. Será bonito, sempre é. And then I wish to say that the prayer cards will be given out immediately after this service. Just as soon as this service is dismissed, if you're here and want a prayer card, I was instructed in there just a few moments ago, my son, or Mr. Mercer, or Mr. Gold, they'll be giving out prayer cards. Just remain in your seat. E então desejo dizer que os cartões de oração serão distribuídos imediatamente depois deste culto, logo que este culto seja encerrado, se você estiver aqui e quiser um cartão de oração. Eu fui instruído lá dentro há pouco, meu filho, ou o Sr. Mercer, ou o Sr. God, eles estarão entregando cartões de oração. Apenas permaneça em seu assento. As soon as the service is dismissed, just remain at your seat so the boys can get down through the line and get the prayer cards given out just as quick as possible. That'll be in the balcony, or on the floor, wherever, the bottom floors, or wherever you are. Just remain in your seat and the boys will know that you're here for a prayer card. Logo que o culto é encerrado, apenas permaneça em seu assento para que os moços possam passar pela fila e entregar os cartões de oração o mais rápido possível. Isso será na galeria ou no chão, onde quer que seja, no andar de baixo, ou onde quer que você esteja, simplesmente permaneça em seu assento e moços saberão que você está aqui para um cartão de oração. And then tonight we'll be praying for the sick, and if the Lord does not change my thoughts, I want to preach on the subject tonight. If you'll show us the Father, it will satisfy us. Então, hoje à noite estaremos orando pelos enfermos. E se o Senhor não mudar meus pensamentos, quero pregar sobre o tópico hoje à noite. Se nos mostrares o Pai, isso nos bastará. Now, I wish to read for a text this afternoon, just to start off the life story, found over in the book of Hebrews, the 13th chapter. And let's begin here I'd say about the 12th verse. Agora desejo ler para texto desta tarde, para começar a história da minha vida, encontrado no livro de Hebreus, no capítulo 13. E vamos começar aqui mais ou menos, eu diria mais ou menos com o versículo 12.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people, with his own blood suffered without the gate. Let us go, therefore, to him without the camp, bearing his reproach. For here we have no continuing city, but we seek one to come. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Now that is kind of a text. For you see, if it's a life story or anything pertaining to a human being, we don't glorify that, and especially a man's past, if it's been as dark as mine has been. But I thought if we read the Scripture, God would bless the Scripture. Agora, isso é um tipo de tema, porque você vê, se for a história de uma vida, ou qualquer coisa com respeito a um ser humano, nós não glorificamos isso, especialmente o passado de um homem, se foi tão escuro como o meu, mas pensei, se lêssemos a Escritura, Deus abençoaria a Escritura. And my thought is that here we have no continuing city, but we seek one to come. E o meu pensamento é que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Now, I know that you're very fond of Los Angeles. You have a right to be. It's a great, beautiful city with its smog and what more. Yet it's a beautiful city. Fine climate. But this city cannot continue. It's got to have an end. Agora sei que vocês gostam muito de Los Angeles. Vocês têm direito de gostar dela, é uma grande, bela cidade. Com sua neblina e outras coisas, ainda é uma cidade bela, clima bom, mas esta cidade não pode continuar. Tem que ter um fim. I've stood in Rome, where the great emperors and the cities that they thought they would build immortal, and dig down 20 feet to even find the ruins of it. Eu estive em Roma, onde os grandes imperadores e as cidades que eles pensaram que construiriam imortais e cavam 6 metros, para até mesmo encontrar as ruínas dela. I stood where the pharaohs had their great kingdoms, and you dig down in the ground to find where the great pharaohs ruled. E estive onde os faraós tiveram seus grandes reinos, e você cavaria no chão para encontrar onde os faraós reinavam. All of us like to think about our city and our place, but remember, it cannot stand. E todos nós gostamos de pensar em nossa cidade e nossa região, mas lembre-se, não pode permanecer. When I was a little boy, I used to go to a great maple tree in my country. We have a lot of hardwood. And then we had this maple trees, the sugar maple, and what we call the hard maple and soft maple. This great, gigantic tree, it was the most beautiful tree. Quando eu era menino, eu costumava ir a um grande pé de acer. Em minha terra, nós temos muita madeira dura. E naquele tempo tínhamos este pé de acer, o pé de acer de açúcar e o que nós chamamos de acer duro e acer branco. Esta grande e gigantesca árvore era a árvore mais linda. When I would come in from the fields of working the hay and the harvests, I would love to go to this big tree and sit down under it and look up, and I could see its great, mighty branches sway in the wind, great, huge trunk. E quando eu vinha do campo de trabalhar no feno e nas colheitas, eu gostava demais de ir a esta grande árvore e sentar debaixo dela e olhar para cima. E eu via seus grandes e fortes galhos balançar no vento, enorme tronco. And I said, you know, I believe that this tree will be here for hundreds and hundreds of years. Not long ago, I took a look at the old tree. It's just a snag. E eu disse, sabe, creio que esta árvore estará aqui centenas e centenas de anos. Não faz muito tempo eu vi a velha árvore, é apenas um toco. For here we have no continuing city. No, nothing here on the earth that you can look at will continue. It's got to have an end. Everything that's mortal has to give away to an immortality. Porque não temos aqui cidade permanente.
Não, nada aqui na terra que você pode ver continuará. Tem que ter um fim. Tudo que é mortal tem que entregar-se a uma imortalidade. So no matter how good we build our highways, how fine we make our structures, it all has to go. For here there's nothing can continue. Just the unseen is what continues. Por isso não importa quão bem construídas façamos nossas estradas, quão boa seja nossa arquitetura, tudo tem que terminar porque aqui não há nada que possa continuar. Apenas o invisível é o que continua. I remember the house that we lived in. It was an old log house chinked with mud. Perhaps maybe many never seen a house chinked with mud. But it was all chinked up with mud and the great huge logs that was in the old house. I thought that house would stand for hundreds of years. Eu me lembro da casa em que moramos. Era uma velha casa de tronco de árvore tapada de barro nas fendas. Talvez muitos nunca viram uma casa tapada de barro, mas era toda tapada de barro nas fendas e os enormes troncos que estavam na velha casa, e eu achava que aquela casa permaneceria em pé centenas de anos. But you know, today where that house stood is a housing project. It's so much different. Everything's changing. Mas sabe, hoje onde aquela casa estava tem um projeto de habitação. É tão diferente, tudo está mudando, mas... Now I used to see my father. He was rather a short, stocky man, very strong. And he was one of the strongest little men that I knew of. E eu via meu pai, ele era um homem bem baixo, atarracado, muito forte, e ele era um dos baixinhos mais fortes de que eu tinha conhecimento. I met Mr. Coots, a fellow that he used to work with in the logs. He was a logger. And about a year ago, and Mr. Coots is a very good friend of mine, a deacon in the First Baptist Church, and he said, "Billy, you ought to be a real powerful man." And I said, "No, I'm not, Mr. Coots." Fiquei conhecendo o Sr. Coots, um homem com quem ele trabalhava na mata. Ele era madeireiro e há uns anos, mais ou menos, e o Sr. Coots é um amigo muito bom meu e diácono na primeira igreja batista, e ele disse, "Billy, você deve ser um homem muito forte." Eu disse, não sou o Sr. Coots. He said, "If you took after your daddy, you would be." He said, "I seen that man weighing 140 pounds, load a log on the wagon by himself that weighed 900 pounds. He just knew how to do it. He was strong. I'd seen him come into the place to wash and get ready for dinner when Mother would call him." Ele disse, "Se você puxou pelo seu pai, você é." Disse, "E eu vi aquele homem pesando 74 quilos. Colocaram uma tora na carroça sozinho que pesava 408 quilos. Ele sabia como fazer isso, ele era forte. Eu o via vir para dentro para lavar-se e aprontar-se para o jantar quando minha mãe o chamava." And we had an old apple tree out in the front yard. And then there was 3 or 4 small ones along towards the back. And right in the middle tree, there was an old looking glass that had been broke, mirror, large one, and had been tacked on the side of the tree with some nails bent in. Kind of like what some of you carpenters listening would call coat hangers. E nós tínhamos uma velha macieira no jardim da frente e então havia 3 ou 4 pequenas junto à parte de trás. E bem na árvore do meio havia um velho espelho que estava quebrado, espelho grande. Estava pregado no lado da árvore com alguns pregos entortados. Mais ou menos o que alguns de vocês, carpinteiros, escutando, chamariam de cabide de pendurar casaco. It had been bent in to hold the glass in its place. There was an old tin comb. How many ever seen an old tin, the old-fashioned tin comb? I can just see it. Tinha sido entortado para segurar o espelho no lugar. E havia um velho pente de estanho. Quantos já viram um velho pente, um antigo pente de estanho? Eu posso até vê-lo. And then there was a little wash bench, just a little board with a little slanting leg beneath it tacked against the tree. A little old half-sulfur pump there that we pumped the water out and we washed at this old tree. And Mama used to take meal sacks and make towels. Anybody ever use a meal sack towel?
E então havia uma pequena tábua de lavar roupa, uma tábua pequena e uma perna inclinada debaixo dela pregada contra a árvore. Uma pequena velha bomba feita com metade de enxofre aí, da qual bombávamos água e nós nos lavávamos nesta velha árvore. E mamãe tomava sacos de farinha e fazia toalhas. Alguém já usou uma toalha de saco de farinha? Well, I'm sure I feel at home now. And those big old rough towels, and when she'd give us little kiddies a bath, she'd feel like she was rubbing the hide off every time she rubbed. Pois tenho certeza que me sinto em casa agora. E aquelas grandes velhas toalhas ásperas. E quando ela dava banho em nós, crianças, ela parecia que ela estava arrancando a pele cada vez que ela nos esfregava. And I remember that old meal sack, and she'd pull some of the strings out and make little tassels to kind of decorate it up. E eu me lembro daquele velho saco de farinha, e ela puxava alguns dos fios e fazia franjas pequenas para decorá-lo um pouco. How many ever slept on a straw tick? Well, I will say. How many ever know what a shuck pillow was? Well, Brother Glover, I'm at home now, sure enough. Straw tick? Well, it hasn't been too long since I just come off of one. It was it's good sleeping, cool. Quantos já dormiram numa cama de palha? Pois eu vou lhe dizer. Quantos sabem que era um travesseiro de palha? Pois, irmão Glover, estou em casa agora, sem dúvida. Cama de palha, ora. Não faz muito tempo que deixei de usar uma e era... é boa para dormir, fresca. Then in winter time they take the old feather bed and lay on it, and then have to put a piece of canvas over the top of it because the snow blowed in the cracks in the house, where the old clapboard shingles would turn up, and the snow would sweep through it. Então no inverno eles tomavam a velha cama de penas e deitavam nela, você sabe, e então tinham que pôr um pedaço de lona em cima de nós, porque a neve soprava pelas as frestas da casa, você sabe, onde os velhos sarrafos entortavam para cima, você sabe, e a neve entrava por elas. And I can remember that very well. E eu posso me lembrar disso muito bem. And then Pop used to have a shaving brush. Now this is going to get you. It was made out of corn shucks. A shaving brush with corn shucks. He'd take Mother's old lye soap that she had made, fix it up and put it on his face with this corn shuck brush and shave it with a big old straight razor. E então papai tinha um pincel de barba. Agora, isto vai lhe surpreender. Era feito de palha de milho, um pincel de barba com palha de milho. Ele tomava o velho sabão de cinza da mamãe, que ela fazia, aprontava e punha no rosto com este pincel de palha de milho e fazia a barba com uma navalha grande, velha. On Sunday, he'd take the pieces of paper, stick around his collar that wore celluloid collars, and put it around the collar like this to keep the lather from getting on his shirt collar. E aos domingos ele tomava os pedaços de papel, punha em volta da gola dele. Eles usavam golas de celuloide e punha em volta da gola desse jeito para deixar a espuma cair na gola da camisa. Did you ever see that done? Why, my. Você já viu se fazer isso? Pois que coisa. I remember a little old spring down below where we used to go get a drink. A water, and get our water out of an old gourd dipper. How many ever seen a gourd dipper? Well, how many of you is from Kentucky anyhow? Well, just look here at the Kentuckians. Eu me lembro de uma velha fontezinha lá embaixo, onde tomávamos água e pegávamos nossa água com uma velha concha de cabaça. Quantos já viram uma concha de cabaça? Pois quantos de vocês são de Kentucky? Afinal, senhora, olhe só aqui, os de Kentucky. Well, I'm right. I thought it was all Okies and Arkies out here. But look like Kentucky's moving in. Well, they did strike oil in Kentucky a few months ago, so maybe some of them's coming this way. Pois que coisa, eu estou bem, hein? Eu pensei que fosse só os de Oklahoma e Arkansas aqui, mas parece que Kentucky está mudando para cá. Pois descobriram petróleo em Kentucky há poucos meses, você sabe? Por isso talvez esses sejam alguns deles vindo para cá. And then I remember when Dad used to come in and take his wash for dinner, and he'd roll up his sleeves, them little short, stubby arms. And when he'd pull up his arms to wash, throw the water up on his face, the muscle just wadded in his little arms.
Então me lembro quando papai vinha para dentro e se lavava para o jantar, ele enrolava suas mangas e aqueles braços pequenos e atarracados. E quando ele levantava os braços para lavar-se e jogar água no rosto, aqueles músculos simplesmente formavam uma bola em seus pequenos braços. And I said, you know, my daddy will live to be 150 years old. He was so strong, but he died at 52. See? E eu disse, sabe, meu pai viverá até completar 150 anos de idade. Ele era tão forte, mas ele morreu com 52 anos, está vendo? Here we have no continuing city. That's right. We cannot continue. Não temos aqui cidade permanente. Isso é correto. Não podemos continuar. Now let's take a little trip, all of us. There's every one of you here that has a life story, just as I do. And it's good to stroll down memory's lane once in a while, don't you think so? Agora vamos fazer uma pequena viagem, todos nós. Cada um de vocês aqui tem uma história da sua vida, assim como eu tenho, e é bom passar pela avenida da lembrança de vez em quando. Você não acha? Just go back, and let's all go back for a while, back to similar experiences as a little children. Simplesmente volte e vamos todos voltar por um pouco às experiências semelhantes como de crianças. And now the first part of the life story, I'll just give it a little touch because it's in the book and many of you have the book. E agora a primeira parte da história da minha vida. Eu vou tocar nela só um pouco porque está no livro e muitos de vocês têm o livro. I was born in a little mountain cabin way up in the mountains of Kentucky. They had one room that we lived in, no rug on the floor, not even wood on the floor. It was just simply a bare floor. And a stump, top of a stump cut off with 3 legs on it, that was our table. Eu nasci numa pequena cabana nas montanhas, lá embaixo nas montanhas de Kentucky. Eles tinham um cômodo no qual morávamos sem tapete no chão, nem sequer madeira no chão, era apenas chão descoberto. E um toco, parte de cima de um toco cortado com 3 pernas nele, essa era a nossa mesa. All those little Branhams would pile around there and out on the front of the little old cabin and waller down, looked like where a bunch of possums had been wallering. Out there in the dust, you know, all the little brothers. E todos aqueles pequenos Branhams se amontoavam aí em volta e em frente da pequena e velha cabana e rolavam, parecia, onde um banho de gambás tinha estado rolando lá fora no pó, você sabe, todos os irmãozinhos. There was 9 of us and one little girl, and she really had a rough time amongst that bunch of boys. We have to respect her yet today from the things that we did in those days. She couldn't go with us anywhere. We'd run her back. She was a girl. So she couldn't take it, you know. So we had, and all... Éramos em 9 e uma menininha, e ela ficava em situação difícil mesmo entre aquele grupo de meninos. Temos que respeitá-la ainda hoje das coisas que fazíamos naqueles dias. Ela não podia ir conosco a parte alguma, nós a mandávamos de volta, ela era menina. Assim ela não podia conosco, você sabe, assim nós tínhamos, e todos... Remember that back behind the table, we had just 2 chairs, and they were made out of limb bark, just old hickory saplings put together, and the bottom of them laced with hickory bark. Did anybody ever see a hickory bark chair? Yeah. Eu me lembro que atrás da mesa só tínhamos 2 cadeiras e eram feitas de casca de galhos finos. Simplesmente velhas nogueiras pequenas colocadas juntas e a base delas entrelaçada com casca de nogueira. Alguém já viu uma cadeira de casca de nogueira? Sim. And I can hear Mama yet, later on when we got into a place where she could have a wooden floor with those babies on her lap like this and rocking that old chair just bang, diddy, bang on the floor. E eu ainda posso ouvir mamãe. Mais tarde, quando mudamos para um lugar onde ela podia ter chão de madeira com aqueles nenês no colo, deste jeito, e balançando aquela velha cadeira, pam, 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 pam no chão. I remember to keep the little ones from going out the door when she would be washing or something, she'd lay a chair down and turn it kind of cat-a-cornered across the door to keep the little ones from getting out when she had to go to spring to get water and so forth.
E eu me lembro de não deixar os pequenos saírem para fora da porta quando ela estava lavando roupa ou algo assim. Ela deitava uma cadeira e virava meio de canto, de lado na porta, para não deixar os pequenos sair quando ela tinha que ir à nascente para buscar água, etc. And Mother was 15 years old when I was born. Dad was 18. And I was the first of the 9 children. And they told me that the morning I was born, E mamãe tinha 15 anos de idade quando eu nasci. Papai tinha 18. E eu fui o primeiro dos 9 filhos. E eles me contaram que na manhã em que nasci, now we was very poor, just the poorest of poor. And we did not even have a window in this little cabin. It had like a little wooden door that you open. I doubt whether you ever seen anything like that. A little wooden door that opens instead of a window. You keep it open in the daytime, you close it at night. Agora, nós éramos muito pobres, os mais pobres dos pobres, e nem sequer tínhamos uma janela nesta pequena cabana. Tinha como se fosse uma portinhola de madeira que você abre. Eu duvido que você já viu alguma coisa assim, uma portinhola de madeira que abria em vez de uma janela. Você a deixa aberta durante o dia e a fechava à noite. We couldn't turn on the electric lights or even burn kerosene in those days. We had what you call a grease lamp. I don't know whether you ever know what a grease lamp was. Well, what do you... And did you ever burn a pine knot? Just take a pine knot and light it and lay it up on a lid. It'll burn. Nós não podíamos ligar a luz elétrica ou nem sequer queimar querosene naqueles dias. Nós tínhamos o que se chama de lampião de gordura. Agora não sei se você sabia o que era um lampião de gordura, pois o que você já comprou queimou uma pinha. Tome uma pinha e acenda e coloque-a sobre uma tampa, ela queimará. And that's smoked up a little bit, but they had no furniture anyhow to smoke up, so the cabin got the smoke in. It drawed good because there's plenty of roof up there for it to draw through. So E isso fazia um pouco de fumaça, mas de qualquer modo eles não tinham móveis para encher de fumaça. Assim, simplesmente, a cabana enchia de fumaça. Puxava bem a fumaça porque havia telhado suficiente aí em cima para ela passar. Assim. And I was born on April the 6th, 1909. Of course, you know that makes me a little over 25 now. And so, the morning that I was born, Mother said that they opened up the window. Now, we had no doctors. There was a midwife. And that midwife was my grandmother. E eu nasci dia 6 de abril de 1909. Claro, você sabe, isso quer dizer que tenho um pouco mais de 25 agora. E assim, na manhã que eu nasci, mamãe disse que eles abriram a janela. Agora não tínhamos médico, havia uma parteira, simplesmente. E essa parteira era minha avó. And so, when I was born, and my first beginning to cry, and Mother wanted to see her child, and she's no more than a child herself. And when they opened up the little window just at the break of day, about 5 o'clock, E assim, quando nasci, comecei a chorar e mamãe queria ver o seu filho. E ela mesmo não era mais do que uma criança. E quando eles abriram a janelinha bem ao amanhecer, mais ou menos às 5 horas, there was an old robin sitting by the side of a little bush, as you all seen the picture of it in my book of my life story. An old robin was sitting there just singing for all that was in him. Havia um velho papo roxo sentado ao lado de um arbusto pequeno. Como todos vocês têm visto a fotografia disto em meu livro da história da minha vida, um velho papo roxo estava sentado aí cantando com tudo o que tinha. I've always loved robins. Now you boys out in Radio Land, don't shoot at my birds. You see, they're my birds. Did you ever hear the legend of the robin, how he got his red breast? E eu gostei de papo roxos. Agora vocês meninos aí no alcance do rádio, não atirem meus passarinhos. Você vê, eles são meus passarinhos. Você já ouviu a lenda do papo roxo? Como ele ganhou seu peito vermelho? I'll stop here a moment. How he got his red breast? There was the King of Kings was dying one day on the cross. And he was suffering and no one would come to him. He had no one to help him. Vou parar aqui um momento. Como ele ganhou seu peito vermelho?
Havia o Rei dos Reis que estava morrendo um dia na cruz. E ele estava sofrendo e ninguém vinha a ele. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo. And there was a little brown bird wanted to take them nails out of the cross. And he kept flying into the cross and jerking on those nails. He was too little to pull them out. And he got his little breast all red with blood. Ever since then, his breast has been red. Don't shoot him, boys. Let him alone. E havia um passarinho marrom que queria tirar aqueles pregos de cruz, e ele continuava voando a cruz e dando puxões naqueles pregos. Ele era muito pequeno para tirá-los, e ele sujou seu peitinho todo de vermelho com sangue. E desde aquele tempo seu peito tem sido vermelho. Não atirem nele, meninos. Deixem ele em paz. He was sitting at the side of the window, chirping as the robins sing, and Dad pushed back the window, and when they pushed the little window door back, that light that you see in the picture come whirling in the window. Says my mother, and hung over the bed. Grandmother didn't know what to say. Ele estava sentado ao lado da janela, cantando como os papos roxos cantam. E papai empurrou a janela para trás. E quando eles empurraram a portinha da janela para trás, aquela luz que você vê na fotografia entrou girando pela janela, diz minha mãe, e parou sobre a cama. Vovó não sabia o que dizer. Now was not a religious family. My people are Catholic. I'm Irish on both sides. My father is strictly Irish, Branham. My mother is Harvey, only her father married a Cherokee Indian. So that broke the little line of the blood of the Irish. And father and mother did not go to church, and they married out of the church, and they had no religion at all. Agora nós não éramos uma família religiosa, meu povo é católico, eu sou irlandês nos dois lados, meu pai é estritamente irlandês, Branham, minha mãe é Harvey, só que seu pai se casou com uma índia Cherokee, assim que isso quebrou a linhagem e o sangue dos irlandeses. E papai e mamãe não iam à igreja e eles se casaram fora da igreja e eles não tinham religião alguma. When back there in the mountains there was not even a Catholic church. So they come over in the early settlers, 2 Branhams come over, and from that sprung the whole generation of Branhams as a genealogy of the family. E lá longe, nas montanhas, nem sequer havia uma igreja católica. Assim, eles vieram dos colonos no começo, 2 Branhams vieram, e daí procedeu a inteira geração dos Branhams. É a genealogia da família. And then when they opened this window and this light stood in there, they did not know what to do. Dad had bought him, Mama said, a new pair of overalls for this event. He's standing with his arms in the bib of the old overalls like the woodsmen and loggers used in those days, and it frightened them. Então ela abriu, quando eles abriram esta janela e esta luz ficou parada e dentro eles não souberam o que fazer. Papai tinha comprado, mamãe disse, um macacão novo para este acontecimento. Ele estava de pé com os seus braços no peitilho do antigo macacão, como os lenhadores e madeireiros usavam naqueles dias, e os assustou. Well, after I'd got up maybe 10 days old or something, they'd taken me up to a little Baptist church called Possum Kingdom. Possum Kingdom Baptist Church. That's quite a name. There's an old circuit preacher, the old-fashioned Baptist preacher, came through there about once every 2 months. Pois bem, depois que eu tinha 10 dias, mais ou menos isso, eles me levaram a uma igrejinha batista chamada Reino do Gambá. Igreja Batista do Reino do Gambá. É um nome e tanto. Havia um velho pregador itinerário. O antiquado pregador batista passava por aí mais ou menos uma vez cada 2 meses. The people would have a little service together. They'd go sing some songs, but they had preaching ever so often on the circuit rider. They paid him each year with a sack of pumpkins and a few things like that, that the people had raised to give it. And the old preacher came by, and there he offered prayer for me as a little boy. And that was my first trip to church. O povo tinha um pequeno culto junto, eles iam cantar uns hinos, mas tinha um culto de pregação de vez em quando com o pregador itinerante. Eles o pagavam todo ano com um saco de abóboras e umas coisinhas assim, você sabe que o povo plantava para dar para ele.
E o velho pregador passou por aí e ofereceu oração por mim como um menininho. Essa foi minha primeira viagem à igreja. At the year of about something a little over 2 years old, the first vision taking place. A idade de mais ou menos um pouco mais de 2 anos de idade, a primeira visão aconteceu. Well, they had told around in the mountains there that this light came in, so they tried to figure it up. Some of them said it must have been the sunlight reflecting on a mirror in the house, but there was no mirror in there, and the sun wasn't up. So it was too early at 5 o'clock. And then, they just passed it by, and when it was about, supposed to be near 3 years old. Pois eles contaram lá pelas montanhas que esta luz veio. Assim eles tentaram compreendê-la. Alguns disseram que havia sido a luz do sol refletindo num espelho dentro da casa. Mas não havia espelho lá dentro. E o sol não tinha saído, pois era muito cedo, 5 horas. E então, simplesmente não fizeram caso dela. E quando eu tinha suponho que tinha mais ou menos 3 anos de idade. Now, I have to be honest. There's things here that I do not like to say. And I wish I could bypass it and not have to say it, but yet to tell the truth, you must tell the truth. If it's on yourself or your people, be honest about it, and then it's always the same. Agora eu tenho que ser honesto. Há coisas aqui que não gosto de dizer. Eu gostaria de ignorá-las e não ter que dizê-las. Mas ainda, para dizer a verdade, você tem que dizer a verdade se for a seu respeito ou de seu pessoal. Seja honesto quanto a isso e então é sempre a mesma coisa. My father was a long way from being a religious person. He was a typical mountain boy that drank constantly all the time. And he had gotten in some trouble in a fight. And there had been 2 or 3 men almost killed as they fighting, shooting, and cutting one another with knives at some kind of a party up in the mountains. Meu pai estava longe de ser uma pessoa religiosa. Ele era moço típico das montanhas que bebia constantemente todo o tempo. E ele tinha entrado em apuros numa briga e 2 ou 3 homens quase morreram enquanto brigavam, atiravam, se cortavam com facas, um tipo de festa lá nas montanhas. And Dad had been one of the ringleaders of this fight because it had been a friend of his that got hurt and hit someone with a chair, and the man had a knife out and was going to cut Dad's friend on the floor with this knife through his heart, and Dad took his part. E papai tinha sido um dos cabeças desta briga porque havia um amigo dele que tinha se machucado e tinha batido em alguém com uma cadeira. E o homem tinha uma faca na mão e ia cortar o amigo do papai no chão com esta faca no coração. E papai o defendeu. And it really must have been a terrible fight because they, from all the way down to Burkesville, many miles away, they sent a sheriff up after Dad, horseback. E realmente devia ter sido uma briga terrível porque eles, desde Burkesville, a muitas milhas de distância, mandaram um xerife para lá em busca de papai a cavalo. So the man was laying at the point of death. Might be some of his people listening in. I'm going to call his name. Will Yarberry was his name. Probably, I think some of them is in California, his boys. Assim que o homem estava à beira da morte, talvez haja alguns da família dele escutando. Vou dizer o nome dele, Will Yarberry. Era o nome dele. Eles provavelmente, creio que alguns deles estão em Califórnia, dos filhos dele. But he was a bully, great, powerful man, killed his own boy with a fence rail. So he was a very powerful and wicked man. And so there was a great knife fight between he and Dad, and my father almost killed the man, so he had to run and leave Kentucky and come across the river to Indiana. Mas ele era um valentão, um mizarrão forte, matou seu próprio filho com um mourão de cerca. Assim ele era um homem muito forte e mau, e assim houve uma grande briga de faca entre ele e papai. E meu pai quase matou o homem. Assim ele teve de fugir e sair de Kentucky e atravessar o rio para Indiana. And he had a brother that lived at the time in Louisville, Kentucky. It was the assistant superintendent of the wood mosaic sawmills in Kentucky, in Louisville. And so Dad come to find his older brother. Dad was the youngest of the boys, of 17 children. E ele tinha um irmão que morava naquele tempo em Louisville, Kentucky. Era o superintendente assistente das serralherias de madeira mosaica em Kentucky, em Louisville. E assim papai veio a encontrar seu irmão mais velho. Papai era o mais novo dos filhos, de 17 filhos. And so he came to find his older brother.
And while he was gone for almost a year, he could not come back because the law was looking for him. And then when we had heard from him by letter, signed by another name, but that he had told Mother how it would be, that she'd hear from him. E assim ele veio a encontrar seu irmão mais velho, e enquanto ele estava lá por quase um ano, ele não podia voltar porque a lei o estava buscando. E então, quando tivemos notícias dele por carta, assinada por outro nome, mas ele tinha dito à mamãe como seria que ela teria notícias dele.